Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um dos queridos. Vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa lição. Nós estamos estudando a lição 5, que está falando sobre a paternidade espiritual. E na lição, na parte passada, né, que a lição é dividida, nós vimos ali no contexto que Paulo estava muito perplexo, perplexo com aqueles irmãos ali da região da Galácia, que nós já vimos que não é uma igreja só, são várias igrejas, mas que eles estavam sofrendo uma intervenção, uma interferência de judaizantes, de de pessoas que estavam desejando, estavam querendo que eles seguissem as leis, que seguisse a lei, que voltasse aqueles rudimentos de guardar anos e dias e tal. Então, Paulo vem falando ali, vem ressaltando para ele que eles já foram livres, eles já foram libertos, eles receberam a salvação através de Jesus Cristo e que eles não deveriam voltar para esses rudimentos, né? Porque eles eram agora tratados como filhos. Nós somos filhos. Então, nós não devemos voltar a querer ser escravo, porque isso não tem lógica. O filho tem todos os direitos. Como nós vimos semana passada, o filho tem direito a receber o amor, o cuidado, a alimentação, a, a sucessão, a administração dos bens, a herança, né? Então, não tem sentido abrir-se mão de tudo isso para voltar a ser escravo. Então, era isso que aqueles irmãos ali estava acontecendo com eles, e é o que acontece conosco também quando muitas vezes nós deixamos a liberdade que há no Espírito Santo e nos convencemos que nós precisamos fazer alguma coisa e que Jesus só vai nos aceitar se nós fizermos aquele tipo de rudimento, atendermos aquela legalidade. Então, é muito importante que nós estejamos pensando, repensando a cada dia a nossa vida espiritual para que nós fujamos da religiosidade e vivamos pelo Espírito, porque, como nós vimos na semana passada, Deus nos deu, através do, da salvação em Jesus, a presença do Espírito Santo no nosso interior. Você pode voltar aí na sua lição, vai falar sobre nascidos sob a lei, na parte que fala sobre a confirmação, do versículo 6 e 7 de Gálatas 4. Então, nós recebemos o Espírito Santo, né? O Espírito do Filho de Deus no nosso interior. Então, é sob esse Espírito que nós precisamos pontuar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós desejamos fazer. Eu sei que nós não somos perfeitos e muitas vezes nós erramos, mas nós precisamos pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que esteja nos conduzindo, que esteja nos guiando, que esteja falando aos nossos corações, que esteja diante daquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos viver realmente essa paternidade que Deus nos deu. Hoje nós vamos fazer a finalização dessa nossa lição com a parte 3, que a última parte é sempre um pouquinho menor, né? Mas nós teremos todo o prazer de estudar um pouco sobre ela, e ele vai falando aí fazendo uma analogia, que é uma comparação entre o filho da livre e o filho da escrava.
finalização desse capítulo. Amém? Vamos lá? Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e o outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras Sagradas dizem: Você, mulher que nunca teve filho, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho, que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Então, Paulo termina aí falando, termina esse capítulo, né? Que ele ainda vai continuar falando ainda muito aos irmãos, porque ele estava ali perplexo com a atitude deles, que eles estavam querendo, depois de ser livres, terem a liberdade em Jesus, eles estavam querendo se meter de novo no jugo da lei, tá? Então ele faz essa comparação. Ele primeiro apresenta esse pano de fundo histórico que eles conheciam, os judeus conheciam, e a seguir apresentou a interpretação dessa analogia, né? Finalmente a pessoa aplicação. Então ele fez essa comparação aí de Agar, que teve Ismael, né? Que foi Deus havia prometido, sei que os irmãos já conhecem a história, já tinha prometido a Abraão um filho, e ele já era muito velho, ele creu na promessa, mas Sara quis dar uma ajudinha ali, porque estava demorando muito, e teve filho através de Agar. E assim nasceu Ismael, mas esse não era o filho prometido, não era o filho da promessa, mas um filho resultado da impaciência de Abraão e de Sara, né? Na lição não fala, mas a impaciência dos dois, e da sua falta de confiança em Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente, Deus tem nos prometido algumas coisas, são promessas na nossa vida, e eu entendo, irmãos, desculpa, é muito difícil esperar, muito difícil porque nós temos o tempo na nossa cabeça, nós mais ou menos achamos que daqui a pouco não vamos ter o tempo para fazer aquilo, então muitas vezes nós passamos na frente de Deus e fazemos o que Deus não quer, porque Deus tem o tempo dele, das coisas acontecerem. Então, Abraão já tinha 100 anos aí quando Isaac, realmente, o filho da promessa, nasceu. E foi um senhor nascimento, né?
nascimento miraculoso, porque Sara não tinha condições de ter filhos. E o que aconteceu ali na festa, porque era feita uma festa do desmame de Isaac, e a Sara viu Ismael zombando, desdenhando ali do seu filho, e pediu não, né? Ordenou que o filho da escrava, que Abraão despedisse Agar e seu filho, porque ele não herdaria junto com Isaac, que era filho dela. Tá? Então, com essa analogia, aí um desafio para aqueles que servem a lei, sem perceber que, ao final, ela lhe traz condenação. Então, ele faz uma comparação que os que servem a lei são os filhos de Agar, né? No caso, os judeus ali que queriam seguir a lei. E Isaac era o filho da promessa, e nós somos, né, herdeiros dessa promessa, da vinda de Jesus, e é essa é essa é esse caminho que nós precisamos seguir, né? Aqui tem um pedacinho da nossa lição que fala Gálatas para hoje, é muito interessante, que diz assim, os legalistas modernos, que supõem que o relacionamento deles com Deus depende da obediência de regulamentos, tradições, cerimônias, e estão escravizados, né? Então, é o que nós já conversamos, que a gente precisa olhar para nós mesmos, como está sendo a nossa vida espiritual, como nós estamos nos relacionando, como eu, Edné, estou me relacionando com Deus. Qual o caminho, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou achando que está agradando a Deus? Então, é muito importante, porque muitas vezes nós podemos estar equivocados. A interpretação dessa analogia está aí do versículo 24 até o 27, ele diz que essas mulheres, elas representam as duas alianças, né? Agar, aliança feita por meio da lei, e ela é representada também pela Jerusalém terrena e por todos os judeus que querem, os israelitas descrentes, né, que a lei para eles é a única coisa que importa. E a segunda, essa aliança é feita pela promessa, que livra os homens da condenação da lei, de quem nasceu o filho da promessa, né? E a figura também da Jerusalém celestial. Por meio dela, a profecia foi cumprida, né? Então, essa é a interpretação aí dessa analogia. E Paulo vai dizendo ali para os irmãos daquele local, que eles eram filhos da promessa cumprida em Isaac, e os que nascem segundo a promessa são filhos de Deus. Então, não tinha necessidade deles entrarem em outra filiação, né, no caso da lei, porque eles eram filhos da promessa. E a perseguição de Isaac por Ismael também configura a perseguição que os cristãos verdadeiros, né, sofriam naquela época e que sofremos até hoje, né, irmãos? Aqueles que quiserem, como diz na Bíblia, né, os que quiserem servir ao Senhor piamente sofrerão perseguições. E a gente sabe que isso é verdade. Quanto mais condescendente, quanto mais morno você for, você não vai criar problemas para ninguém, porque você está mais ou menos está indo no fluxo, né? Da correnteza. Mas quando a gente se levanta, quando a gente, de alguma forma, a gente se posiciona e fala, não é assim, não é assim que a Bíblia diz, e a gente então começa a sofrer perseguições, né? A herança espiritual que veio da promessa a Abraão passou por Isaac.
Por isso, era necessário que Ismael fosse rejeitado, porque representa os judeus escravizados pela lei, né? Então, a nossa herança espiritual é por Isaque, né? Filho da promessa. A promessa que Deus fez ali a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A lei serviu de aio, de condutor, passou por Moisés, que apontava para Jesus, né? Essa lei, e Jesus que veio cumprir toda a lei. Aqui também fala, nossa reflexão para hoje, Gálatas para hoje, diz assim: louve a Deus, em Cristo, você faz parte da linhagem de Abraão e tem a vida eterna garantida com o Pai, né? Glória a Deus por isso. E terminando, como eu falei, essa segunda parte sempre é um pouquinho menor, né? A parte maior sempre fica na primeira lição, mas nós sabemos que nós somos filhos de Deus, porque Ele nos adotou como tais. O alvo de Deus para todos os cristãos é que Cristo seja formado em nós. Como Isaque, somos filhos da promessa e filhos da livre, e também somos cidadãos da Jerusalém lá de cima. Tá? É uma conclusão pequena, mas que também eu gostaria de esmiuçar isso aqui, para que a gente pudesse guardar realmente no nosso coração que nós somos filhos de Deus porque Deus nos adotou como tais. A gente tem vivido como filhos de Deus, recebido dele tudo que ele tem dado e desejado dar para nós, né? Nós vemos assim com as crianças, uma coisa muito bonita das crianças, é uma pena que depois isso se perde, mas quando eles são pequenos, eles querem muito, os meninos em especial, as meninas também, mas a gente vê mais, eu observo mais os meninos, eles querem ser como o pai deles, né? Então, o jeito, o corte do cabelo e a roupa, então, eles querem ser como o pai, como o pai. E assim, da mesma forma, nós precisamos nos parecer com Jesus, né? E, consequentemente, com Deus, nosso Pai, né? O alvo de Deus é que todo cristão, para todo cristão, é que Cristo seja formado em nós. Você percebe que aqui há um processo e a gente tem um pouco de dificuldade com o processo, ainda mais hoje nos dias atuais em que as coisas têm que estar prontas, né? Eu falo de mim, dificilmente eu consigo ver um vídeo na rotação normal. Me dá nervoso, gente, eu estou ficando adolescente. Eu não consigo, eu não consigo ver o vídeo, só se for uma coisa assim, muito difícil, que eu precise ouvir muito lentamente, mas se for uma coisa assim que dá para ouvir, hoje eu me peguei e falei, gente, que isso? Vendo um vídeo na rotação 2.0, né? Tem a normal, tem a 1,5, né? Depois tem, acho que tem 1,75 e o 2.0, que é bem rapidinho. Então, a gente não quer perder tempo, a gente quer fazer as coisas muito rápido, a gente não quer esperar, né? Se uma coisa, o frete vai demorar para uma coisa que você compra um objeto, vai demorar 10 dias, absurdo. Não, eu prefiro ir na loja e já trazer aquilo debaixo do meu braço, porque eu não quero esperar. Então, é um pouco um reflexo do nosso tempo. E Cristo precisa ser formado em nós. Isso quer dizer dia a dia. A gente não vive as mesmas experiências todo dia. Algumas coisas são rotinas, mas dificilmente o seu dia vai ser exatamente igual ao outro. Então, dia após dia, com tudo que a gente vive, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, por onde quer que você for, Jesus precisa ser
formado. Isso me dá uma ideia de tempo, isso me dá uma ideia de maturação, isso me dá uma ideia de que você precisa, muitas vezes, você vai ter que olhar e vai falar assim, não fiz o que Jesus desejava que eu fizesse, não falei, não andei nos passos de Jesus. Eu preciso estar mais atento para que na próxima vez a palavra que saia da minha boca seja atemperada com sal, né? Então, eu achei essa parte que está na Bíblia mesmo, ele tirou daqui de que nós já lemos, né? Mas que Cristo seja formado em nós, que Jesus seja formado em mim e em você a cada dia. E como Isaac, somos filhos da promessa e filhos da livre, e também somos cidadãos da Jerusalém de lá de cima. Eu fico pensando que para um pai que adota, não tem dificuldade, o pai não tem dificuldade de ver aquela criança como filho. Nós vemos histórias de adoção na televisão e as pessoas falam que a primeira vez que elas olham para aquela criança, já sabe que aquela criança é delas, né? E nunca viram, e não saiu da barriga, né? E às vezes já tem até uma idade um pouco maior, mas há uma identificação e os pais não tem diferença, não tem dúvida, aquele é meu filho. Então eu penso que por parte de Deus não há nenhuma dúvida que eu e você sejamos filhos dele. Mas muitas vezes nós, com as nossas atitudes, as nossas incoerências, a gente sim, eu acredito que às vezes a gente permite que o inimigo coloque essa verdade em xeque e a gente fica duvidando e a gente fica achando que não, né, Deus não vai, eu não sou digna, não sou merecedora. Realmente a gente não é não, mas Jesus, Deus sempre vê Jesus, me enxerga através de Jesus. Então, eu preciso crer nisso. É através de Jesus. Jesus está no meio. O sacrifício de Jesus foi suficiente, foi capaz para que todos os meus pecados fossem perdoados e Deus me aceita como filho, né? E, em consequência disso, nós somos livres e um dia estaremos na Jerusalém celestial. Isso não seja, irmão, só palavras, só uma lição, né? Semana que vem tem outra, né? E a outra vai falar, vou dar uma colinha aqui, vai falar sobre a liberdade cristã, né? E muito interessante aquele versículo que nós fomos chamados para a liberdade e que a gente não usar a nossa liberdade para dar lugar à carne. Mas isso aí é outra lição, mas que essas lições não sejam só lições, que sejam como a gente aperta um cadarço, como a gente fecha uma roupa, como a gente cala, é o calar da verdade de Deus dentro do nosso coração, para que a gente possa ser não só crente para nós mesmos, mas possa responder. O mundo está sedento, as pessoas pegam e falam as suas leis, que não é mais daquele jeito, que é desse jeito. Eu tenho sempre tido essa experiência, que eu lido com uma pessoa que não... Inclusive, ele diz que não serve nem a Deus, não quer saber nem de Deus nem do diabo, né? Mas é quase que todas as vezes que eu estou com ele, ele me pergunta alguma coisa, como a Bíblia fala sobre aquilo, qual é a minha visão sobre aquele assunto. E quando ele começa a perguntar, eu começo a orar, né? Eu falo, Jesus, me socorre, Espírito Santo da palavra, porque eu preciso falar. Talvez, né? Eu seja, não vou dizer, não sei se é a única, mas poucas pessoas que ele tem acesso para ouvir aquilo que o Espírito Santo, eu acredito,
de alguma forma já tenha incomodado a ele para querer saber o que que a Bíblia diz sobre aquilo, né. Então, independente do que as pessoas falam, do posicionamento que elas têm, a gente precisa mostrar Jesus e a gente precisa viver Jesus, viver para nós e viver também para que a gente possa compartilhar, tá bom? Que Deus nos abençoe, que os irmãos tenham um excelente dia e que tudo que nós lemos aqui ou falamos, e eu tenho certeza que ainda vai estar ecoando aí no seu coração, possa servir de crescimento espiritual para a sua vida e para a minha também. Um beijo, um bom dia.